Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Hoje no café aqui a gente vai tomar um café gostoso. Eu estava aqui vendo, né? Tem café, tem comida, tem bebida, tem... Nesse tempinho de frio é tão bom tá próximo do café, tá próximo da comida, sem exageros, né? Mas é bom, é um momento único, é um momento que a gente deve aproveitar, né? Com os vários momentos que a gente tem na vida, e o café não é diferente. Hoje o café vai trazer uma reflexão no livro de Jonas, na Bíblia. Você já viu falar do profeta Jonas? Quem não ouviu falar, né? Se a história secular fala baleia, mas é um grande peixe. Vamos entrar aqui dentro da história de Jonas, e foi um grande peixe que engoliu Jonas, e Jonas ficou 3 dias no ventre desse peixe grande. Bastante pessoas falam que é baleia. Deixa eu tomar um gole de café aqui. Você também, meu amigo, você também, minha amiga, os momentos são difíceis, os dias estão difíceis. Parece que as coisas, em vez de melhorar, tá piorando. Mas a gente deve levar a nossa vida, né? Dentro da família, na sociedade, no trabalho, onde a gente estiver, em qualquer ambiente, seja no ambiente da sociedade, seja no ambiente online, igual você está agora, né? Você abriu o vídeo aí no seu celular, você abriu o vídeo aí no seu notebook, que nem eu aqui, e você vai acompanhar agora uma reflexão que a gente vai fazer. O nome da minha reflexão vai se chamar A Oração de Jonas. Para você não precisa acompanhar agora, mas você pode marcar esse texto aí para você estar lendo e conferindo da sua Bíblia Sagrada, da sua casa. A Oração de Jonas é o capítulo 2 do livro de Jonas, lá no Velho Testamento, né? Jonas é bem no final ali, entre os profetas pequenos, logo depois de Ezequiel, Daniel, Abacuque, Naum, né, Joel. Então tem um livro de Jonas. Você sabia que foi o primeiro livro que eu li da Bíblia? Quando eu ganhei uma Bíblia, o primeiro livro que eu li é o do profeta Jonas. E falo que Jonas é fujão, né? O ser humano, o homem e a mulher, eles estão fugindo da presença de Deus. Mas tem como fugir? De acordo com a Bíblia, não. Porque Deus, ele é onipresente. Ele está aqui comigo agora na cidade de Sorocaba. Ele está aí com você, não sei onde você está, em que cidade, em que local, o contexto que você está. Mas Deus se faz presente. Ele tem a onipresença. O Deus Criador, Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, ele tem a onipresença. A oração de Jonas. Jonas capítulo 2. Eu queria deixar um texto para você ler também, porque a gente vai falar de oração e de momentos difíceis que a gente passa, né? A gente passou, esse que Jonas passou aqui, ninguém passou, né? Mas ele passou, de acordo com a história bíblica, ele passou. A gente deve orar, buscar a Deus, né? O salmista falou no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, né? Deus falando para ele, eu te livrarei e tu me glorificarás. É o que vamos ver aqui nesse momento de Jonas, né? Que ele teve uma história, Deus deu ordens para ele, e a gente vê que ele desobedeceu a Deus, aonde ele foi parar, e às vezes acontece a maioria das vezes acontece isso, para quem é rebelde para com Deus, com aquilo que Deus pede, e acaba se distanciando da proteção, da guarda do Deus Todo-Poderoso, e vivencia momentos de adversidade. Jonas capítulo 2. O texto que eu leio também, falei do Salmo, é Salmo 50, versículo 15. Um texto muito bonito para você ler, né? O salmista falou assim, Deus falou através do salmista, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos então lá para a Bíblia, para a gente ler o texto bíblico, e depois eu estou falando alguma coisa aqui nesse momento de café tão gostoso. É o café com Noronha que está aí, toda quarta e todo domingo, para abençoar e edificar a sua vida, a sua casa e a sua família. Jonas capítulo 2 diz assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou.
e as algas se enrolam na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou aqui a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra, né? Que história bonita, história maravilhosa, verídica. Para mim que sou cristão, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa história de Jonas relatado aqui no Velho Testamento, né? Um exemplo para a gente, né? Um homem que ele ouviu Deus falar, Deus falou com ele, ele preferiu tomar a sua decisão do que ouvir a voz de Deus. Então, é o que tem acontecido com a humanidade. Então, nós temos visto os homens na sociedade, homens, quando eu falo homens e mulheres, né? Têm descambado para todo tipo de vida, para todo tipo de escolha, e depois se vê diante de crise, de adversidade, de sofrimento, de tribulação. Mas por quê? Porque não está próximo do Criador. O Criador promete perdão de pecados, ou na pessoa de Jesus. O Criador promete salvação na pessoa de Jesus. O Criador promete paz, né? Jesus falou, deixo-vos a paz. Então, tudo isso, todos esses benefícios, o homem e a mulher que está nesse planeta, vivendo, morando, né? Existindo, tem essa promessa diante do Deus da Bíblia, do Deus cristão. O Deus que falou com Jonas aqui, deu uma ordem, né? De acordo com a gente lê todo o livro de Jonas, era uma cidade impenitente e Deus foi lá e mandou Jonas pregar o evangelho, pregar a palavra, a salvação, o arrependimento, porque a cidade era impenitente, a cidade era pecadora, só buscava as vaidades desse mundo, né, os prazeres carnais. A Bíblia, ela, como história linear para a minha vida, para a sua vida, ela fala da criação, da queda e da redenção. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança para a gente ter relacionamento, harmonia, viver em comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, andar segundo a sua vontade, andar de acordo com a sua palavra que ilumina a nossa vida, né? Ilumina o nosso caminho, nos dá uma direção. Então Deus deu uma direção para esse homem chamado Jonas, aqui no capítulo 2, e nós vemos aonde ele foi parar. Então Deus está trazendo a sua vida, né? A você que ligou aí, esta palavra, uma palavra de exortação, mas uma palavra que vem com exortação, mas que vem com bálsamo também. Que Jonas, ele lembrou de Deus, ele lembrou quem é Deus, o Deus dos hebreus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Então, e ele lembrou que o Deus Todo-Poderoso é um Deus misericordioso, que mesmo o homem desobedecendo a Deus, né, vivendo uma prática de rebeldia, andando na contramão da vontade de Deus, ainda Deus pode ouvir o seu clamor, a sua petição, a sua súplica. Nós vemos no final aqui, né, Jonas, no capítulo 2, no versículo 8, diz: os que observam as vaidades deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Aí no versículo 10, finando, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas. Parece que até olhando para o lado humano, entre aspas, parece uma loucura, uma paranoia, uma mitologia, mas para a gente que é cristão, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, traz uma narrativa verdadeira da história do povo judeu, depois da gente que é cristão. Nós vemos aqui o Senhor falando, né, com o peixe, dando uma ordem. Por quê? Porque o peixe foi criado, todos os seres que estão nesse planeta inseridos foram criados pelo Deus da Bíblia, pelo Deus Criador dos céus e da terra. Tal poder tem esse Deus de falar com a circunstância, com a adversidade, aquilo que está travando a sua vida, né? Jonas estava ali com a vida travada, não tinha para onde ir, para onde ele ia, né? Tanto essa história é verídica, Jesus confirmou ela no Novo Testamento, falou, né, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele ia ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então é uma história verdadeira, uma história que está aí, né, na Bíblia, para qualquer um ler,
mas uma história que nos traz ensinamento. Qual ensinamento? Não ser rebelde. Deus está pedindo alguma coisa para você. Deus está falando para você entregar a sua vida, né? O Salmo 37, versículo 5, fala assim: entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele. A gente tem que ter confiança em Deus, acreditar em Deus. Deus não é um vulto, não é um mito, não é uma história. Deus é uma realidade. Isso aí eu falo embasado na ciência, embasado na filosofia, embasado na teologia. Causa e efeito. Mesmo se não tivesse religião, as coisas são criadas, as coisas não acontecem, não aparecem do nada, do vulto, de uma fumaça, do acaso, do caos, não. Nós estamos aí, somos uma realidade, né? Do nada não vem nada. Se nós existimos, se o planeta existe, se a vida existe, se a sociedade existe, é porque tem o Criador de todas as coisas. Esse Criador é o Deus de Jonas, é o Deus da Bíblia, é o meu Deus, é o seu Deus, é Deus, aquele que creu e acreditou em Jesus e entregou a vida a Jesus. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 23, que o nome de Jesus seria Emanuel, ou seja, o significado, Deus conosco. Deus conosco. Deus está separado do homem por causa do pecado, da iniquidade, né? O homem pecou, desobedeceu, o homem da sociedade, cego ainda diante do evangelho, continua na prática do pecado e continua longe do Criador, embora esteja inserido na sociedade, vivendo na sociedade, mas não tem elo, não tem vínculo com esse Criador. O elo, o vínculo, se chama Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida. A Bíblia fala que Jesus trouxe salvação. A Bíblia fala que Jesus dá a vida eterna. A Bíblia fala que Jesus perdoa os nossos pecados. Então esse homem aqui, ele se arrependeu de ter desobedecido a Deus, a voz de Deus. E ele se arrependeu. Houve uma metanoia em Jonas, né? Houve um arrependimento. Ele falou, não, eu vou invocar o nome de Deus. O único que pode tirar eu desse lugar, esse inferno, esse lugar terrível. Imagine como que é o ventre de um peixe, né? Só Deus mesmo, né? Diante dos olhos do ser humano, da sociedade, isso é uma loucura, um paradoxo, um absurdo. Mas nós que somos cristãos e acreditamos na palavra de Deus, na narrativa bíblica, acreditamos nessa história, uma história real. Então, a oração de Jonas das profundezas. E que profundezas você encontra nesse momento? Qual é a profundeza? É a profundeza do desemprego? É a profundeza da separação? É a profundeza de uma enfermidade? Qual é as profundezas? Eu vivi diante de muitas profundezas. Hoje não, porque esse Deus que tem todo o poder, que deu ordem ao peixe aqui para vomitar Jonas, ele entrou na minha vida, né? Eu não tenho uma vida utópica, uma vida de fantasia, eu vivencio todas as adversidades. A diferença do cristão é essa, que a gente crê, acredita e confia nesse Deus. Acreditamos na palavra, tomamos posse da palavra de Deus, a palavra de Deus que nos santifica, a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, a palavra de Deus que traz perspectivas diante de lutas, de crise, de adversidade, de circunstância que estamos vivenciando, que Deus está conosco. Muitas das vezes Deus não nos tira da adversidade, da crise, do problema. Deus, ele passa conosco, né? O salmista falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, né? Eu não temerei, porque eu sei que tu estás comigo. É isso. Que palavra gloriosa, maravilhosa. Sabe, Deus é maravilhoso. Deus é um ser perfeito. Ele é a expressão exata. Jesus é a expressão visível do Deus invisível, qual nós acreditamos, confessamos, cremos e esperamos, né? Vamos fazer que nem Davi, vamos esperar em Deus, né? Davi falou no Salmo 27, espera em Deus. Então, o Jonas aqui invocou a Deus em oração, colocou a sua luta, a sua adversidade, a sua crise, as profundezas que Jonas se encontrava, ele colocou diante de Deus, e Deus é maior do que qualquer profundeza, como eu falei, você não sei a qual profundeza, né? Qual adversidade, a crise, né, que você está enfrentando, que você se encontra. Eu sei de uma coisa, que a palavra de Deus é poderosa, que o Deus criador dos céus e da terra, ele não muda. Esse mesmo Deus de Jonas aqui, que resgatou Jonas do ventre da baleia, é o Deus que eu estou pregando, é o Deus que eu creio, que eu acredito que está na minha vida, está na vida da minha esposa, está na minha família, está na minha casa, está em tudo aquilo que eu creio, que eu acredito, porque ele é um Deus verdadeiro, ele é Jesus. Ele veio para trazer vida, ele veio para trazer perdão, ele veio para trazer salvação. E ele ouve as nossas orações, assim como ele ouviu a oração de Jonas no ventre do peixe. Busque a face dele, creia, ore, sabe, meus irmãos? Sabe? Vamos parar, é uma palavra chata, até vamos parar de ser piolho, ir pela cabeça dos outros. Não, você está aí, ouviu essa palavra,
creia em Deus, creia em Jesus, pegue a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, abra, leia, mas leia com sinceridade, busque com sinceridade, sabe? Deus, ele sonda o nosso coração e vê qual é a intenção do nosso coração. O que você quer de Deus? Você quer que Deus mude a sua vida de fato? Ou você quer que algumas coisas sejam resolvidas diante daquilo que você está enfrentando na família, na sociedade? Não, busque a Deus, sirva a Deus, creia em Deus, adore a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, né? Deus já fez tanta coisa, criou esse planeta, nos colocou aqui, colocou o sol para esquentar, colocou a lua, né, para direcionar as estações do ano, né? Deus fez tanta coisa, né? Deus nos dá tanta coisa, Ele é maravilhoso, misericordioso, poderoso, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Jonas. Deus está falando com você nesse dia, meu amigo e minha amiga das redes sociais, a palavra que eu tinha para você no dia de hoje. A oração de Jonas das profundezas. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Jonas estava no mar, engolido pelo peixe, sem esperança nenhuma, nada. Tudo aquilo que é espiritual, físico, já tinha falado que Jonas não ia dar em nada. Mas Jonas saiu daquela circunstância. Deus pode tirar qualquer pessoa de qualquer circunstância. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que age. Ele é o Deus que intervém. Ele é o Deus da Bíblia. Ele se manifestou na pessoa de Jesus e Ele está falando com você neste momento. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa, a sua família. Continue assistindo os vídeos do Jefferson Noronha nas redes sociais, toda quarta, todo domingo. Eu estou aqui trazendo uma palavra que edifica a minha vida e que eu tenho certeza que edifica você, a sua casa e a sua família. Deus abençoe. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.